Olá, eu sou a professora Bárbara Pontes da MF Perimetral lá no Paraisópolis. Estaremos juntos aqui na videoaula do 9º ano do Trilhas de Aprendizagens 2. Mas antes da gente começar, dá uma pausa nesse vídeo, corre lá, pega um caderno, uma caneta, um lápis e volta aqui para a nossa videoaula de hoje. Você já parou para pensar como funciona o controle remoto? E como funciona o forno de micro-ondas? Como o sinal chega até nosso celular? Se você ainda não parou para pensar sobre essas questões, dá uma pausa nesse momento e tente respondê-las. Tente levantar algumas hipóteses no seu caderno que expliquem como que essas coisas funcionam: micro-ondas, controle remoto, sinal do celular. Na videoaula anterior, a gente falou sobre ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. A gente viu que as ondas mecânicas precisam de um meio material para se propagar. Já as ondas eletromagnéticas não necessariamente, elas podem se propagar em um meio material e podem se propagar no vácuo também. Na videoaula de hoje, a gente vai olhar com mais profundidade o que são as ondas eletromagnéticas. E aqui nessa imagem tem um espectro de ondas eletromagnéticas. Na videoaula anterior, a gente também viu o que é frequência. A frequência é a quantidade de ciclos que uma onda faz num intervalo de tempo de uma unidade, 1 segundo. Então, quanto mais ciclos uma onda faz, numa unidade de tempo de 1 segundo, maior é a sua energia. Quanto maior a frequência de uma onda, maior a sua energia. A gente pode observar aqui no espectro de ondas eletromagnéticas que a energia das ondas vai aumentando de acordo com o espectro. Então, as ondas de rádio, elas têm menor energia. As ondas micro-ondas têm um pouco mais de energia, maior frequência do que as ondas de rádio. As ondas infravermelho, maior frequência, mais energia ainda do que as micro-ondas e as ondas de rádio. A luz visível, mais energia ainda. As ondas ultravioletas, mais energia ainda. E com maior energia, raios-x e raios gamas. E a gente vai ver onde são usadas cada uma dessas ondas. A onda de rádio, que é aquela com menor frequência, menor energia, maior comprimento de onda. Lembre, comprimento de onda, a distância entre uma crista e outra da onda. Quanto maior o comprimento de onda, menor a energia dessa onda. As ondas de rádio são as ondas com menor energia e elas são usadas principalmente nas telecomunicações, seja para o sinal do rádio chegar até o rádio da nossa casa, seja para o sinal da TV chegar até a TV da nossa casa, seja para o sinal chegar até o nosso celular. Então, as ondas de rádio, as primeiras do espectro de ondas eletromagnéticas, elas são usadas principalmente para comunicação. Seguindo o nosso espectro de ondas eletromagnéticas, a gente vê com um pouco mais de energia, uma frequência maior do que as ondas de rádio, as micro-ondas. Micro-ondas, bastante conhecida aí no nosso dia a dia, né? A gente tem forno de micro-ondas na nossa casa. E é dessas ondas mesmo que a gente está falando. As micro-ondas, elas têm mais energia, maior frequência do que as ondas de rádio. Elas também são usadas para comunicação. Por isso que aqui na nossa imagem tem algumas torres, né, de comunicação. Mas elas também são usadas para aquecer os alimentos na nossa casa no forno de micro-ondas. O uso das micro-ondas para aquecimento dos alimentos foi descoberto de forma acidental. Um engenheiro chamado Percy Spencer, ele estava estudando as micro-ondas produzidas por uma peça que chama magnetron. Enquanto ele estava estudando no seu laboratório, ele observou que um chocolate que ele tinha esquecido no bolso do seu jaleco tinha derretido. A partir de então, ele percebeu que as micro-ondas serviam para aquecer os alimentos. E as micro-ondas, elas agitam as moléculas de água que existem nos alimentos. A molécula de água, a gente já estudou a molécula aqui. Molécula de água é essa molécula aqui. E com a agitação das moléculas de água, o alimento se esquenta. Então, essas são as micro-ondas, ondas eletromagnéticas que estão presentes na nossa casa e são usadas também para comunicação. Seguindo o nosso espectro de ondas eletromagnéticas, com mais energia, maior frequência do que as micro-ondas, tem o infravermelho. O infravermelho
está relacionado com a irradiação do calor. Ele é usado para alguns exames, por exemplo, o exame de câncer de mama. Ele detecta regiões cancerígenas porque são regiões que têm uma temperatura mais elevada. E aí, pelo infravermelho, por essa irradiação dessas temperaturas mais elevadas, a gente consegue identificar o câncer de mama, por exemplo. O infravermelho também é usado nos controles remotos que a gente tem na nossa casa. Vamos fazer uma experiência aqui breve? O nosso olho, o olho humano, ele não tem sensibilidade para identificar as ondas de infravermelho, mas algumas câmeras de celular têm sensibilidade para isso. Vamos testar? Observaram o infravermelho a partir da câmera do celular? A câmera ela tem sensores capazes de detectar o infravermelho, o nosso olho não. Tá vendo? Aqui a gente não consegue observar as ondas de infravermelho, as ondas eletromagnéticas na frequência do infravermelho, mas os sensores do celular sim. Então essas são as ondas infravermelho, ligadas com irradiação do calor, com controle remoto e usada em alguns exames também. Seguindo nosso espectro de ondas eletromagnéticas vem a luz visível. Essa a gente consegue enxergar. A luz visível, a luz branca, ela é uma composição de comprimentos de ondas diferentes ou de frequências de ondas diferentes. Cada uma das cores, quando a gente decompõe a luz branca, que são as cores do arco-íris, são ondas eletromagnéticas com uma frequência específica. É assim que ocorre a formação dos arco-íris. A luz branca que vem do Sol, quando elas passam por uma gotícula de água, depois de uma chuva que está na atmosfera, a gotícula de água decompõe a luz branca do Sol nas 7 cores do arco-íris. Esse fenômeno foi observado por um cientista chamado Isaac Newton. Ele conseguiu fazer a decomposição da luz branca usando um prisma. Vamos fazer isso na prática agora também? Tem uma experiência. Aqui nesse QR Code, vocês conseguem acompanhar passo a passo e fazer na casa de vocês, que é a experiência do disco de Newton. A gente vai pintar um disco como esse com as 7 cores do arco-íris. Vocês podem pedir ajuda para a professora, professor de artes, para estudar o que são as cores primárias, secundárias, e podem pedir ajuda também para o professor, professora de matemática, para usar um transferidor e um compasso para fazer um círculo como esse, com um raio com um diâmetro de uns 15 centímetros e dividir os ângulos certinho, né, para cada cor ter uma angulação igual. Pode pedir ajuda para o professor, professora de matemática. Feito isso, vocês podem usar um CD para colocar atrás desse disco colorido, fazer 2 furinhos aqui para passar um barbante, tal como eu fiz. Então aqui o nosso olho identifica as frequências ou comprimento de onda de cada uma dessas cores. Mas se a gente girar com uma velocidade alta, essas frequências vão se misturar e o nosso olho vai identificar essas frequências todas misturadas na forma de uma luz branca. Vamos ver se a gente consegue reproduzir aqui? Vocês conseguiram observar que quando gira, todas as cores juntas, elas se misturam e o nosso olho identifica uma cor só. Aqui na nossa breve experiência tem interferência da câmera aqui do estúdio, da luz aqui do estúdio e também eu não pintei o disco de Newton de forma perfeitinha, então tem algumas interferências, mas tenta reproduzir a partir desse QR Code aí na casa de vocês. Seguindo a sequência do nosso espectro de ondas eletromagnéticas, a gente tem as ondas ultravioletas. Essas também são bastante conhecidas por nós, né? Elas podem causar alguns malefícios aí para a nossa pele. Vocês já ouviram falar que é perigoso a gente ficar exposto ao sol entre 10 e 4 horas da tarde? Pois é. O sol, a luz solar, ela emite, né? O sol emite ondas eletromagnéticas no ultravioleta, na frequência do ultravioleta. Parte dessas ondas ultravioleta, elas são refletidas pela própria atmosfera, são bloqueadas e não chega até nós. Parte delas é absorvida pela atmosfera e parte delas chegam até nós, chega à nossa pele. Elas podem causar alguns danos e até gerar câncer de pele. Então a gente tem que ter cuidado com as ondas ultravioleta e tomar sol, que é importante que a gente tome sol. O sol estimula a produção de vitamina D no nosso corpo, por exemplo, produz melanina também, estimula a produção de melanina, é importante.
mas a gente tem que ter cuidado com as ondas ultravioletas. Tomar sol nos horários mais adequados, não entre 10 e 4 horas da tarde, e usar protetor solar. Seguindo o nosso espectro de ondas eletromagnéticas, tem os raios X e raios gamas. Esses raios, essas radiações, elas têm uma energia maior. São os raios que têm mais energia dentro do espectro de onda eletromagnética. Raios gamas, mais energia ainda do que os raios X. E por isso, elas são chamadas de radiação ionizante. Radiação ionizante é aquela que pode gerar modificações na estrutura química do que elas estão atravessando. Então, se essas radiações estão atravessando o nosso corpo, as nossas células, essas radiações podem causar lesões para as nossas células e até câncer. Então, é uma radiação aí que a gente tem que ter um certo cuidado, tanto os raios X como os raios gamas, que são a radiação ionizante. As outras radiações são com mais baixa energia, mais baixa frequência, a gente chama de radiação não ionizante. Agora que você já sabe o que é radiação eletromagnética, consegue identificar em sua casa, no seu cotidiano, onde elas estão presentes? Tem muitos usos no nosso dia a dia as radiações eletromagnéticas. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que inspiraram a aula de hoje são os objetivos 3, saúde e bem-estar, e 4, educação de qualidade. Bom, pessoal, por hoje é isso. A gente se encontra na próxima videoaula.